Olha, agora nós vamos falar sobre varizes. Eu disse para vocês que em torno de 40% da população sofre com esse mal e a gente não deve, assim, ver a varizes como um problema só estético, né? As marcas, elas são sintomas de um problema de saúde, devem ser tratadas por especialistas. Por isso, quem vai conversar aqui com a gente, né, hoje sobre o assunto é o Dr. Gilberto Narchi, né, que é angiologista e cirurgião vascular do HCOR. Tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado. Muito obrigada pela sua participação. É um caso que acomete mais as mulheres do que os homens. Por que será? Por causa dos fatores hormonais, principalmente, né? E as mulheres têm gestações que os homens não têm, mas os fatores hormonais são os mais importantes. Tá, e tem a questão do fator de ficar muito em pé também, Sim. Dependendo da função, da profissão da mulher. Exatamente. Quando a gente fica muito em pé, a gente, sem um movimento de pernas, Sim. né? Esse retorno venoso é prejudicado. E isso pode facilitar o surgimento de varizes. Se bem que o fator mais importante, indiscutivelmente, é o fator genético hereditário. Ah, sim. E além desse, tem outras causas também que podem... A obesidade, a falta de exercício físico. Também. Como ele falei, as múltiplas gestações são fatores importantes e o tipo de trabalho, uma atividade física que a pessoa exerce, homem ou mulher, por exemplo. Homens que carregam muito peso têm uma propensão maior a desenvolver varizes, dores nas pernas. Entendi. Mas sempre lembrando que o fator hereditário é o mais importante. E a gente pode dizer que tem tipos de varizes? A gente pode classificar as varizes em dois grandes tipos. As varizes chamadas primárias ou essenciais, são as varizes causadas pelo fator genético hereditário. Tá. E a gente pode ter as varizes chamadas secundárias, quando a gente tem algum outro problema, por exemplo, uma trombose venosa profunda, que atrapalha o retorno venoso do sistema profundo, então sobrecarregaria o sistema venoso superficial, levando às varizes secundárias. Ah, entendi. Nós temos até um vídeo aqui mostrando para vocês o que acontece quando surge, né, a varize. Coloca pra gente, por favor, pra gente mostrar aqui. O que acontece aqui? Esse é a fisiologia normal, né? As bolinhas vermelhas é o sangue passando, essas válvulas abrindo e fechando, é que vão impedir que o sangue desça nas pernas. Mas quando elas não funcionam bem, você tem um refluxo do sangue. Sim. E aí esse refluxo aumenta a pressão, levando à formação de dilatação, que a gente vai ver agora como fica. Tá, fica esse aspecto. Então, o direcionamento do sangue é sempre de baixo para cima. Quando essas válvulas funcionam bem, elas impedem que o sangue desça, mas quando elas não funcionam bem, esse sangue reflui, desce, aumenta a pressão dentro dessa veia, e essa pressão aumentada vai distendendo a veia, progressivamente. E não tem uma idade específica que a gente possa dizer? Não, a gente encontra varizes em qualquer idade, a partir dos 16, 18 anos de idade, a gente pode encontrar pacientes com varizes, mas é claro que é mais comum em pessoas acima dos 45, 50 anos de idade, nas mulheres após as gestações. Tá. A gente está passando por um momento de comidas industrializadas. Você acha que o excesso de gordura e comidas industrializadas podem ajudar a ocasionar a varize? Não tem nenhuma relação? Não há consenso de alimentação com varizes. Tá. Claro que muita gordura, essas comidas que você citou, elas têm um problema, são muito importantes em relação à parte arterial. Tá. Que pode levar então a um problema de depósito de gordura nos vasos, mas não necessariamente causar varizes. Não tem uma relação direta com varizes. Tá. E toda varize tem dor? A pessoa sente dor? Não necessariamente. A gente pode encontrar pacientes que têm um quadro muito intenso visual de varizes, mas não necessariamente ter dor. E o inverso também é verdadeiro. Pessoas com quadro de varizes visualmente muito pouco importante, pouco intenso, mas com sintomas bem importantes. Isso depende muito, né, de cada pessoa. De cada um, da hipertensão venosa que a pessoa vai ter dentro dessas veias. E a gente pode fazer uma tabela assim de graus, desde quando está um pouco mais leve até mais agudo? Representa algum sintoma quando está bastante agudo? Na verdade, você tem vários graus de varizes, né? Uma classificação da Sociedade Internacional de Cirurgia Vascular seria de 0 a 6, Sim. onde a classificação 0 é a ausência de sintomas sem varizes, e a classificação 6 seria a formação até de úlceras em estágio de úlceras abertas. É muito o estágio máximo de varizes, a complicação máxima do quadro de varizes é a formação de úlceras varicosas. E fica aparente as feridas assim? São feridas que podem pegar toda a circunferência da perna,
são bem importantes e de difícil tratamento. E aquelas que começam bem pequenininha, tem a possibilidade de desenvolver uma mais grave a partir daquela pequenininha? Não, normalmente as veias finas, elas têm continuam finas, elas costumam dizer que elas crescem como grama. Tá. Elas não crescem muito em altura, elas apenas se esparramam um pouquinho. Elas não viram varizes, serão sempre vasinhos, assim por dizer, né? Não... Já as varizes, elas têm uma localização diferente e já começam como varizes. Sim, e você até começou a falar sobre os fatores de risco. Eu acho legal a gente se aprofundar nisso, porque é um problema sério de saúde, sem dúvida, né? É um problema de saúde bastante importante. O que a gente tem que fazer para evitar as varizes seria manter o peso adequado, né? Porque a obesidade é um fator de risco. Que é uma problemática hoje no país, né? Que Exato. A gente tem tantas pessoas, inteiro, né? Crianças inclusive também obesas. Exatamente. O peso é muito importante, a atividade física também é extremamente importante, porque quando a gente tem uma força muscular da panturrilha melhor, consequentemente você tem uma melhora do retorno venoso. E com isso, a propensão a desenvolver varizes também é um pouco menor. Mas para a pessoa que sofre desse mal, qual que é o tipo de tratamento que ela realiza? Porque eu sei que são inúmeros, né? A gente tem vários tratamentos para as varizes. Os vasos mais finos, aqueles mais delicados, a escleroterapia é o mais indicado. Tá. Isso é feito através de uma punção desse vaso e injeção de um agente esclerosante. Existem vários agentes que podem ser utilizados. Sim. O laser também é um método físico que pode ser utilizado, também. O químico, a injeção, e o físico, o laser. Tem tantas alternativas Temos hoje, várias né? alternativas A medicina hoje. é maravilhosa. Dá para a gente tratar. Saiu uma pesquisa recentemente da USP que antes as mulheres achavam que o salto agulha que acabava, né, piorando as varizes. E muito pelo contrário, é o salto aqui plataforma, né? O que acontece? Por que será? Na verdade, tanto agulha quanto plataforma os dois não são muito tão bons, né? A verdade é que a plataforma, como a distância do solo é maior ainda, o equilíbrio que você vai ter que fazer é maior. Sim. Você vai usar mais contração muscular para isso, o que não é bom. E aí você tem uma retenção maior de sangue nas pernas, podendo ocasionar uma hipertensão venosa e, consequentemente, varizes. A gente conhece muitos casos de pessoas que acabam realizando uma cirurgia, né, mais séria. Como que a gente chega nesse caso extremo, assim, que você fala e faz esse diagnóstico? Nossa, é necessário fazer uma cirurgia aqui. O diagnóstico de varizes, foi bom você citar isso, é um diagnóstico eminentemente clínico. Clínico, então, basta fazer uma consulta com um cirurgião vascular ou um angiologista, você pode ter o diagnóstico de varizes. É claro que a gente lança a mão de outros de exames, por exemplo, de ultrassom, para confirmar o diagnóstico, estudar melhor o caso e até programar melhor uma cirurgia. Mas o diagnóstico de varizes é um diagnóstico clínico, né? E, a priori, todo paciente que apresenta varizes deve pensar em prevenção para o futuro de problemas fazendo uma cirurgia. Tá. Mesmo que seja uma cirurgia que para a pessoa pode parecer mais pela parte estética, a gente tem que pensar sempre em prevenção, porque hoje é uma coisa mais simples, mas com o passar do tempo pode se tornar bem mais grave. Quem tem varizes pode ter no futuro algum problema no coração ou não tem relação? Não tem ligação. Na verdade, você pode ter uma das complicações de varizes, é a formação de um pequeno coágulo, uma flebite na perna. Sim. Esse coágulo pode migrar, ir para o pulmão, e você tem uma embolia pulmonar que é potencialmente grave. Mas uma relação direta, varizes com doença cardíaca, não há. Tá, e a mulher que tem muitas dores nas pernas durante dias e dias, pode ser algum problema de circulação? Pode ser. É o que eu comentei antes, a hipertensão venosa. Sim. A dor surge porque a pressão dentro do vaso aumenta, então você pode ter, além da dor, peso, cansaço, formigamento, adormecimento, câimbras, coceira, queimação e, claro, o inchaço. Que é bem desagradável, né? Que é muito desagradável. Isso incomoda, chega até a incapacitar o paciente no dia a dia. Sim, eu imagino. Agora, a gente vê tantos casos assim e tem prevenção? Tem como não ter nunca varizes? Não existe. A gente não tem como prever. Mesmo que a gente use suporte elástico, meias elásticas, a gente dá conforto, mas a gente não consegue fazer uma prevenção. Como eu te falei, o que é genético hereditário vai aparecer, vai acontecer. Pois é, né? Infelizmente, né? Por isso que a gente precisa tomar esses devidos cuidados, tanto com o exercício físico, tomar cuidado para não usar tanto salto alto, enfim, cuidar também aí do seu peso. Você trouxe uma meia, né? Essa meia a gente utiliza em algumas situações. Tá. Um paciente que tem, por exemplo, dor na perna, peso importante e não tem tantas varizes ou não pode naquele momento operar, fazer uma cirurgia, a gente pode lançar a mão de uma meia elástica. Ela tem uma compressão graduada,
menor em cima e maior embaixo, claro, para fazer o sangue subir. Tá. Então, ela é mais ela não apertada. vai no pé inteiro, não, né? Essa é um tipo de meia que é aberta, mas ela pode ser fechada também. Vai da preferência de cada pessoa. Isso não interfere no resultado, né? É pessoal a escolha. E, como ele falou, a compressão é maior aqui e menor na parte da panturrilha. E com isso você tem uma menor pressão dentro dessas veias. Você tira esse sangue em excesso, consequentemente melhora a dor nas pernas. Sim. Depois que a pessoa passa pelo processo de cirurgia, tem alguns cuidados? Ela não corre mais nenhum risco? Infelizmente, a cirurgia de varizes, infelizmente a cirurgia, me expressei mal, é uma ótima cirurgia, mas infelizmente a gente não pode garantir para o paciente que não vai ter recorrência, que não vai ter recidiva. Então, um número grande de pessoas podem experimentar novas varizes. Nunca é o mesmo vaso. O vaso tratado na cirurgia, ele está tratado. Ou removido, ele foi removido. Agora, vasos que, por exemplo, hoje estão normais, com o passar do tempo, alguns anos, podem se dilatar e você ter novamente recidiva de varizes com necessidade de outra cirurgia. Poxa, mas é em outro local, né? Não precisa se preocupar tanto... Não necessariamente no mesmo, mas são mais ou menos nas mesmas regiões que a gente observa. Tá, entendi. Nossa, é tão complicado, né, esses problemas. É uma doença muito frequente, É muito frequente. Esse é o problema. E o problema é que a gente não tem uma idade específica para falar, ó, a partir deste momento você precisa tomar cuidado. Cuidado é sempre, não há uma época específica. Todo tempo, todo momento é momento de cuidado. Em que momento é aconselhada a cirurgia? Quando o paciente se sente incômodo, quando ele tem sintomas importantes, tá? A gente não se preocupa muito com a idade. O momento é quando o paciente se sente incomodado, seja não tanto pela estética, mas também por ela, mas principalmente pelos sintomas. Tá. E aí você estava falando da questão dos exercícios físicos, que eu acredito que seja imprescindível, né? É necessário você realizar os exercícios físicos para conseguir aí uma melhora. De repente, quem tem um caso médio ou grave precisa primeiro tratar para depois fazer os exercícios? Na verdade, não existe essa relação. Pode ser primeiro os exercícios, porque você fortalece a musculatura da batata da perna e você pode até minimizar um pouco os seus sintomas. Olha, não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas na verdade, podem correr paralelas as duas coisas. Você pode fazer exercício e fazer o tratamento que você tem que fazer. Sim, então, olha só que interessante que a gente está falando aqui. Realmente não tem como você prevenir e nunca ter, porque pode ser uma predisposição, né, hereditária, não tem o que fazer, né? Mas quando surgir isso na sua vida e você tiver que tomar todos os cuidados, vá até um especialista primeiramente. Primeiro que não é uma questão só estética, a gente está falando de saúde e pode agravar e muito, né? E muito. Olha, eu quero agradecer muito a sua participação, Dr. Gilberto Nash, mais uma vez, me dá um beijo. Obrigado. Obrigada mesmo pela sua participação. Nossa, poxa vida, né? A mulher passa por cada uma, né? Ainda mais na gravidez, vocês viram.